Oi, gente! Oi, turma 301, tudo bom com vocês, meu terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 3. O conteúdo vocês podem encontrar na página 9 da apostila. Esse capítulo ele tem como tema trabalho e sociedade. Essa discussão ela não poderia acontecer em um momento mais oportuno, né? Em um momento mais propenso. Por quê? Como eu já disse, vocês são o meu terceirão, estão em ano de vestibular e estão no ano, né, que vocês vão decidir qual a carreira que vocês vão seguir, né? Qual o trabalho vocês querem, vocês pretendem, né, desempenhar aí ao longo da vida de vocês. Então, para ajudar vocês, né, a pensar um pouco mais sobre a questão do trabalho, nesse capítulo nós vamos conversar bastante acerca desse assunto, certo? Primeira coisa que eu quero que a gente pense, né, eu até coloquei ali no quadro algumas questões pra gente, o que é trabalho, certo? O conceito de trabalho, né, a definição do que é o trabalho, seria que o trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Percebam, pessoal, que eu falei determinado fim. Não falei necessariamente para atingir um determinado salário, né? Por quê? Porque essa ideia do trabalho assalariado, né, é muito mais recente. Ele já é da sociedade pós-revolução industrial, certo? E vai ser diferenciar do trabalho em sociedades pré-capitalistas nessa relação do trabalhador com seu trabalho ou do trabalhador com o fruto do seu trabalho, certo? Nós tínhamos, né, anteriormente, o servo de um senhor feudal que trabalhava a terra de forma a produzir o seu sustento, né, e que cedia parte dessa produção ao senhor feudal como uma forma de tributo. Já o trabalhador assalariado, ele trabalha em função de uma quantidade de moeda, né, numa quantidade de dinheiro, e a partir desse dinheiro ele vai poder, né, ter contato com o seu sustento, certo? O conceito de trabalho também, né, a gente vai entender que ele vai estar atrelado com uma atividade humana sendo realizada para produzir, né, uma forma de obtenção de subsistência. A gente viu, né, que o trabalhador feudal, ele tinha ali a ideia da subsistência, ele já produzia o que ele ia consumir, enquanto o trabalhador assalariado, ele ganha dinheiro para poder comprar as coisas, certo? Mas é importante que a gente também pense, né, no porquê que nós trabalhamos, certo? A gente tem que ter noção por que nós vamos dedicar tantas horas da nossa vida a determinadas atividades, né? O trabalho, ele existe para satisfazer as nossas necessidades, certo? Sendo elas das mais simples até as mais elaboradas. E é importante também que a gente destaque que o homem, né, os indivíduos, a gente inventam o trabalho e que o seu significado ele vai ser diferente em cada cultura e vai ser valorizado de acordo com a realidade de cada sociedade, certo? O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o trabalho ele também vai ter uma conotação cultural, ou seja, as profissões, as diferentes formas de trabalho, eles vão ser encarados de formas diferentes dependendo do contexto que a gente estiver analisando, certo? Como eu falei, nós precisamos compreender o porquê nós trabalhamos e as razões pelas quais nós vamos dedicar pelo menos, né, ali cerca de 8 horas diárias das nossas vidas a essa determinada atividade, certo? Mas, como eu já falei no início da aula, eu não falei, né, quando eu falei do trabalho como um conjunto de atividades para a gente atingir determinado fim, eu não falei em salário. Por que eu falei isso? Porque, por exemplo, a gente pode apontar que tem diversas pessoas que já têm muita grana, né, que possuem muito recurso financeiro e que permanecem trabalhando independente da remuneração.
Ou seja, pessoas que trabalham independente do dinheiro. Nós podemos exemplificar, né, pessoas que são muito ricas, né, são conhecidamente muito ricas, como por exemplo, Bill Gates, Silvio Santos, o Zuckerberg, enfim, nós podemos falar aqui uma lista. Então, por que essa galera trabalha? Exatamente por outros fins, pode ser por uma realização pessoal, uma realização de outra maneira que não se manifesta necessariamente numa quantia financeira, certo? Além disso, é importante que a gente também destaque que nós também exercemos trabalhos dentro de casa, né? Que são aqueles trabalhos domésticos que são realizados diariamente, que nós realizamos sem nenhuma remuneração e que ainda é uma forma de trabalho. Agora, com esse novo contexto, né, de pandemia, onde as pessoas estão mais em casa, o olhar sobre o trabalho doméstico, né, até mudou, porque ele está sendo mais visto, mais vivido, certo? E, como já mencionei, a história vai nos mostrar que essa associação entre trabalho e salário ela é recente, tendo se configurado nesse cenário de revolução industrial. Beleza até aqui, né, galera? Então, nós também vamos ver na aula de hoje as relações de trabalho segundo o Karl Marx. Já coloquei ele no quadro pra gente a dica que a lente de análise do Karl Marx vai ser o conflito de classes. Essa lente de análise, ela é bastante pertinente quando a gente fala dos estudos, né, das contribuições feitas pelo Karl Marx. Então, todas as vezes que a gente falar ali do Karl Marx, lembrem-se dessa ideia do conflito de classes, certo? Por quê? Porque o Karl Marx ele analisou os problemas e as questões relacionadas a relações de trabalho do capital e do trabalhador, certo? Para o Marx, o trabalhador que não dispõe dos meios de produção para ele poder produzir aquilo que ele necessita para sobreviver, vai precisar vender a sua mercadoria. Qual é a mercadoria que todo trabalhador possui? A força de trabalho. Quando a gente fala de força de trabalho, pessoal, não quer dizer uma força bruta, né? Uma força, basicamente, é a sua habilidade de trabalhar. Todo trabalhador ele vai ter a sua força de trabalho. Eu, por exemplo, sou professora e a minha força de trabalho é saber ensinar, certo? E cada profissão vai ter a sua força de trabalho específica, certo? Além disso, o Karl Marx ele também vai afirmar que a transformação do trabalho em algo que passa a ter um valor monetário possibilita a sua exploração ou a alienação, certo? Essa alienação vai ocorrer, né, do trabalhador e de sua força de trabalho pelo capitalista, pelo burguês, pelo detentor dos meios de produção. Ou seja, por que o Karl Marx ele fala de um conflito de classes? A gente vai ter, de um lado, o trabalhador que precisa vender a sua força de trabalho para poder receber, né, uma quantia em dinheiro para se sustentar. E do outro lado do conflito, nós vamos ter o capitalista, detentor dos meios de produção, que vai explorar essa força de trabalho. Por quê? Porque ele vai querer cada vez mais, né, que o trabalhador produza para ele poder lucrar. Então vai ter o quê? Uma exploração dessa força de trabalho. Beleza, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer o questionário número 4, questões de 1 a 10. E além disso, nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1, referente aos conteúdos do capítulo 3. Nessa primeira atividade devolutiva, eu quero que vocês pesquisem sobre as relações de trabalho segundo Karl Marx, certo? Que a gente viu até na aula de hoje. As ilustrações são fundamentais e vão ser avaliadas, e essa pesquisa deve ter cerca de uma página, tá bom, pessoal? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!